Graça e paz a todos, em nome do nosso Senhor Yeshua. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, resposta, tá? Para um dos inscritos do nosso canal, certo? Eterno Aprendiz, tá? Ele tá no WhatsApp do canal, né? Do grupo do WhatsApp. E aqui você vai ter, né? A pergunta que ele fez, ok? Então vamos lá. Ele pede para fazer um estudo de Jó, capítulo 26, 7. Ok? Então nós vamos hoje estar falando sobre isto. Ok? Pediu um estudo, então vamos lá. Estamos aqui, então, com a nossa Bíblia, tá? Nós estamos aqui com a Aramais, como vocês podem perceber. Também nós temos aqui a King James, certo? E aqui também nós temos a Aramais, porque nós vamos ver aqui, ok? Uma particularidade. O texto que ele pede para fazer o estudo é o verso 7, tá? Só que para nós começarmos a ler o verso 7, temos que entender um pouco o contexto aqui, né, do texto. E uma coisa que vocês precisam lembrar é que as escrituras, ela sempre vai estar correlacionada a um contexto, ok? Então você não pode tirar todo o contexto da Bíblia para aplicar a um entendimento, por exemplo, da ciência atual, né? Então, este texto aqui do versículo 7, por exemplo, faz algumas pessoas a entender que a Bíblia está explicando, né, que a Terra é uma esfera que está no espaço, certo? Algumas pessoas pensam isso. Mas se você pegar todo o contexto bíblico, né, toda a Bíblia, claro que nós não tem como a gente ler todos os textos e tal, vamos apenas fazer menção aqui, né? Mas no canal já tem aí playlists, né, sobre o assunto. Vocês podem estar vendo que vai estar ajudando vocês a entender, ok? Então nós vamos estar apenas vendo esse assunto do ponto de vista do escritor da Bíblia, que não corresponde à visão atual da cosmologia do mundo, certo? Mas sim a visão dos antigos hebreus, né, da Bíblia, dos povos antigos, que era a cosmologia de uma terra onde se havia, né, acima da terra um firmamento, ok? E a terra estava fixa sobre pilares, né? E basicamente, né, o vazio, né, que a terra foi construído antes disso se chama Terrum, ok? Nós vamos ver isso aqui na Bíblia, vou mostrar para vocês. Então, antes de ler o verso 7, nós vamos ler aqui algumas coisas que estavam acontecendo nesses versículos aqui, ok? Então, Jó tinha sido rechaçado, né, por um de seus amigos, tá? Ok? Então, o Bildade tinha falado algumas coisas com ele, e aí Jó ele vai responder a Bildade, tá? Jó, porém, respondeu a Bildade, tá? Você pode ler lá, né, os versículos anteriores do capítulo, você vai ver as acusações, né, que Bildade faz para com Jó, contra Jó, e aí Jó começa a falar algumas coisas para Bildade, tá? Bildade. Jó repreende a Bildade e exalta o poder de Deus. Então, basicamente, o verso 26, o capítulo 26 do Jó, é uma contra-resposta, né, de Jó. Bildade tinha acusado Jó de algumas coisas e Jó vai se defender, certo? Aí ele vai se defender e ele vai, no caso, exaltar o Criador. Vamos lá. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço de quem não tem vigor, né? Então, nessa Bíblia aqui a leitura é um pouco mais interessante. Então tá assim, ó. Então Jó tomou a palavra, contestou: como sabes ajudar ao desfalecido e frágil? Como emprestas forças ao braço enfraquecido? Quer dizer, basicamente, né? o Jó estava enfraquecido ali. E o Bildade, em vez de estar fortalecendo ele estava apenas demolindo ainda mais ele, né? Como tens aconselhado o que não tem sabedoria, e como tens revelado o verdadeiro conhecimento em toda a sua plenitude? Quem
o teria ajudado a profetizar palavras tão maravilhosas? E de quem é o Espírito que fala em ti? Aí, olha, basicamente, né? Aqui, Jó, ele vai começar a entrar aqui nos pormenores, né? Tipo assim, ele tá tirando a atenção dele, tá voltando a atenção para Deus, como se Deus seja capaz, né, de conhecer coisas que os homens não conseguem entender, né? Não conseguem compreender. Então, vamos lá. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. Então, aqui está falando de almas de mortos que tremem debaixo das águas, certo? Possivelmente, você pega todo o contexto bíblico e também, né, o livro de Enoque, você vai ver que aqui está falando, né, uma referência, né, ao Sheol, né, Sheol e o Terron, certo? Então, basicamente aqui ele está falando das mesmas coisas, né? Então, o Terron, possivelmente, né, essas almas dos mortos debaixo da água que tremem, aqui está fazendo talvez uma menção, né, aos Néfilins, né, aos espíritos que foram presos no Terron, né, que já que o Terron fica debaixo das águas, né, então possivelmente a referência é essa, né, as almas dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes, certo? O que a Bíblia, né, fala sobre os mortos, né, os seres humanos mortos em si, fala que todos vão para o Sheol, né, o lugar dos mortos, né? Sheol é a palavra que muitas Bíblias traduzem por inferno, mas a palavra é Sheol, né, é uma palavra hebraica que representa basicamente túmulo, né, túmulo. Mas aqui a referência de almas que tremem debaixo da água, né, não tem outra referência dessa na Bíblia, referindo-se a seres humanos mesmo, né? Se você pegar todo o contexto de Jó, né, também das Escrituras e também do livro de Enoque, você vai ver que essas almas, né, que estavam debaixo das águas, que foram inundadas no dilúvio, refere-se exatamente, né, aos anjos, às criaturas, né, que vieram à existência por meio de anjos, né, relações de anjos com mulheres. Então foram criados ali novas criaturas, né, novos seres, e esses seres aí, quando o dilúvio ele veio, né, eles foram aprisionados pelo anjo Miguel, né, pelo arcanjo Miguel, num lugar chamado Terron, ok? Uma prisão no Terron, né? Onde nós aprendemos isso? Lá no livro de Pedro, Pedro faz referência a isso, né? Deus, né, não aturou aqueles espíritos, né, nos dias de Noé, né, e colocou-os lá no grego, né, fala Tártaros, ok? Apocalipse fala poço do abismo, né, no capítulo 9, que fala ali sobre o anjo, né, com a chave, e abrir o poço do abismo e sair todo tipo de criatura lá de dentro. Então existe, né, uma grande prisão debaixo, né, do oceano, debaixo do mar, né, numa região chamada Terron, certo? Que é abismo, na Bíblia. E aí esse lugar existe, então esses mortos, né, essas criaturas que foram mortas, né, quer dizer, eles perderam seus corpos físicos, mas o espírito deles continuaram ali, né, e foram presos, né, nesse lugar. Essas criaturas existem, elas estão debaixo das águas. E aqui fala assim, ó, aí está mostrando o poder de Deus com relação a tudo isso, certo? O Sheol, né, o lugar dos mortos, né, o lugar dos mortos, e o além está desnudo diante de Deus. E o Abaddon, o abismo da destruição, não está oculto aos seus olhos. Então veja aqui que está falando sobre o abismo, ok? Abaddon em hebraico, né? Você pode até ver que lá em Apocalipse você vai ver essa correlação que estamos apresentando, né? Por que o apóstolo João ele fala sobre isso, né? O quinto anjo tocou sua trombeta e eu vi uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço, do abismo. Tá vendo?
Lógico que a palavra aqui é grega, tá? Mas é correspondente à palavra hebraica terron, tá? E abriu o poço do abismo, o poço é exatamente esse lugar que eu estou mencionando, né? Onde foram presos criaturas, né? Os anjos desobedientes, né? Lá nos dias de Noé, que tiveram relações com as mulheres, e os seus filhos. E subiu uma fumaça do poço como uma grande fumaça, uma grande fornalha. E com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol. Aí saíram gafanhotos, né? Tal, aí vai falar um monte de coisa aqui que a gente não vai dar agora importância. Mas o que nós vamos ver aqui, olha, é o líder do abismo. Vamos lá que daqui a pouco tá chegando. Aqui vai falar o aspecto do gafanhoto. Você vê que são criaturas híbridas, né? Rosto de homem, cabelo de mulher, corpo de animais, né? Essas criaturas foram criadas de forma híbrida, né? Então que está falando de criaturas geneticamente mudadas, certo? Então vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha só que interessante isso. Por isso que o Apocalipse traz essa informação, gente. Exatamente por causa desse texto. Como e tinham sobre eles, como seu rei, né, Baleus, o Angelos, o anjo do abismo, tá? Olha aqui, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, ok? Então vocês vão ver aqui, ó, em hebraico chama Abaddon. Lógico que aqui tá em grego, né? Tá em grego, mas o correspondente é hebraico, tá? Tá? Em hebraico é Abaddon, ok? Olha aqui, se você for pegar o texto, aqui ó, a palavra aqui abismos, né, traduzido aqui por abismo, é Abaddon, certo? Tanto é que aqui na versão King James, KJA, ó, o Seol e o além está desnudo diante de Deus. E o Abaddon, o abismo da destruição, não está oculto aos seus olhos. O Abaddon, tá vendo? Abaddon, certo? Então a palavra aqui não aparece a palavra abismo no texto em hebraico, tá? Vou mostrar para vocês. Não aparece. Vou pegar aqui o texto em hebraico, na Bíblia hebraica. Tá aqui, ó, verso 6, tá vendo? Aqui não tem a palavra abismo, certo? Vamos lá, palavra por palavra. Então a primeira palavra é descoberto, né? Descoberto, nu, certo? Palavra aqui, ó. Aaron, né? Aaron. Tem um O aqui, né? Esse aqui vira esse vibe aqui tem um pontinho aqui, isso tudo vira um O, né? Aaron. A outra palavra. Sheol, tá? Sheol. Sheol. Descobertos o Sheol, né? O Sheol, como nós falamos, né? É o mundo inferior, certo? Mundo inferior. Algumas Bíblias vestem como inferno, né? Mundo dos mortos, ok? Existe uma correlação entre Sheol e esse abismo aí, que é a prisão dos anjos. É diferente, tá? Existe o abismo, que é a prisão dos anjos específica, e existe o Sheol, que qualquer um de nós, né, seres humanos, podemos ir. Né? Toda vez que nós morremos, qualquer de nós, Sheol, tá? Você pode ir aí pro espaço aí, né? Aí a nave pega fogo lá, você morre lá no céu. Você vai pro Sheol. Você pode ir pro fundo do mar, você vai pro Sheol. Você pode morrer queimado, Sheol, né? Pode cair duro aí na sua casa, Sheol, né? É como se fosse uma condição, né? Sheol, o lugar dos mortos, ou seja, o lugar que os mortos estão esperando a ressurreição, certo? Então, ó,
Desnudo está o Sheol, tá? Próxima palavra. Megiddo. Né? Tem um O só. Então essa palavra significa basicamente na vista dele, né? Diante dele, né? Então desnudo está o Sheol e diante dos olhos dele está nada, né? Nada. Como se perante ele, né, não há cobertura, tá vendo? Aqui no português tem que fazer uma construção, porque em hebraico as palavras, né, vai dar o sentido mais ou menos isso aqui, ó. Então, o Sheol está desnudo e perante ele não há cobertura, né? Não há nada, né? Não há nada, né? Não há nada onde? Ó, não tem cobertura, tá vendo? Não tem cobertura, certo? Essa palavra aqui é basicamente cobertura. Kisut, tá? Cobertura. Não tem cobertura. Lá Abaddon, né? Lá Abaddon, tá vendo? Então não tem a palavra aqui abismo, tá vendo? Ó, aqui traduziu por abismo, tá? Ó, abismo. Essa palavra Abaddon no hebraico aparece essa palavra em alguns lugares, ó. Certo? Abaddon. Ok? Aparece em alguns lugares. E aí algumas versões traduzem por abismo, certo? Abismo. Por isso que quando que está falando no Novo Testamento, né, Apocalipse, correlaciona abismo, traz a palavra para abismo mesmo, abossos, né? E você também vai ter aqui a palavra Abaddon, que é o rei do abismo, o rei do abismo, tá? E Abaddon é destruição, tá? Se você pegar aqui, você continuar lendo o texto, ó, o rei do abismo em hebraico chama Abaddon e em grego chama Apolion, certo? Então Apolion, destruidor, certo? Anjo da profundeza do inferno, né? Ou seja, anjo da profundeza do abismo. Não é inferno em si, não é esse inferno que você está pensando aí na sua cabeça, tá? O inferno que muitas vezes está mencionando aqui é exatamente a prisão do abismo, certo? Em que os anjos foram presos, ok? Vamos ver aqui se a gente acha o texto que Pedro fala isso, né? Para vocês verem aqui, quer ver? Pedro, agora eu não lembro se é 2ª ou 1ª Pedro, que fala sobre isso. Vamos procurar aqui rapidinho. É só procurar a palavra Noé, porque a referência está junto com a palavra Noé. Vamos lá então. Tomara que não demore muito, né? Noé. Onde que eu quero? Quero somente no livro de Pedro, na Epístolas de Paulo, Epístolas Gerais. Vamos procurar. Pedro. O texto é esse. Vamos lá. Os quais noutrora, né, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas, né, das águas. Aí, num texto anterior aqui, né? Aí vai estar falando, ó. Vamos colocar uma Bíblia aqui com... aqui vai dar mesmo, vai. Ó. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos injustos, para conduzir-vos a Deus,
Morto, sim, na carne, mas vivificado, né, no Espírito, ou pelo Espírito de Deus, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, ou prisão. Que espíritos são esses, né? Que estão em prisão, né? Que prisão é essa, né? Que prisão é essa? Os quais no tempo, né, nos quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava, né? Ok? Então aqui está falando exatamente disso, dos espíritos presos, tá? Vamos ver se aqui aparece, se aqui aparece a palavra tártaro. Tártaro. Não aparece. Vamos ver, a tradução do Novo Mundo costuma ter. Tradução do Novo Mundo. Não, essa. Vamos lá. Isto. Certamente, se Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, entregou-os a covas de profunda escuridão, reservando-os para o julgamento. Ok? Então, ó, vamos pegar aqui uma outra Bíblia. Vamos pegar aquela Bíblia lá, né? Com Strong, para vocês verem aqui que legal, ó. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno. Aqui não é inferno, tá? Aqui, ó, Tártaro, o abismo mais profundo do inferno, certo? Abismo. Aí você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o texto de Jó, capítulo 26, 7? Você vai entender daqui a pouco. Você precisa entender esse contexto aqui, de abismo, de poço de abismo, de anjos que foram precipitados nesse lugar, certo? Então, ó, precipitando-os no abismo do inferno. Então, vou abrir aqui essa Bíblia, certo? Vou colocar aqui o texto de Enoque, o livro de Enoque. Livro de Enoque, cadê? Livro de Enoque. Cadê o livro de Enoque? Enoque. Então, temos aqui o livro de Enoque. Isso acontece mais ou menos por aqui. Então Enoque vai, né, a Azazel e fala com Azazel que ele não teria paz, né? Azazel é um dos anjos, né, que desencaminhou os homens. E aí vamos pegar aqui uma parte que fala sobre isso. Vamos lá, vamos encontrar essa parte aqui. Olha aqui, então o que Deus falou para Enoque falar para os anjos? Ó, de agora em diante nunca ascendereis aos céus. Então os anjos que desceram, né, na época de Noé, esses anjos aqui, ó, tá mencionando aqui, ó. Vamos colocar uma outra Bíblia aqui. Vamos colocar a tradução do mundo mesmo, porque Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, certo? Que anjos foram esses? O livro de Enoque conta essa história, tá? Também, se você pegar lá no livro de Gênesis, capítulo 6, também conta essa história, tá? Daqui a pouquinho a gente volta aí pro Jó, tá? Como se multiplicaram os homens na terra, eles nasceram filhas,
Vendo os filhos de Deus, aqui os anjos, né? Ben Elohim, Benez Elohim, filhos de Deus, que as filhas dos homens, né, de Adão, os filhos de Adão, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Então o que acontece? E ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas, quando que tinha gigantes? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram filhos. Estes foram chamados valentões, né? Varões de renome da antiguidade, ou heróis, né? Os heróis da antiguidade. Ou seja, tinham gigantes, né? Quando os anjos vieram ter relações com as mulheres aqui. Então, a prole, né? Eram gigantes, certo? Gigantes. Não é só genética mudada, né, gente? É material de duas raças diferentes, a humana e os anjos não são esses espíritos que vocês pensam que são, né? Aqui no meu canal tem alguns vídeos, né? São criaturas, né? São criaturas que vivem em outros planos, né? Em outros mundos, vamos dizer assim, porque não existe só o mundo, esse mundo que nós vivemos, existem vários outros mundos. A Bíblia dá essa linguagem, né? De céus, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então cada céu desse é um mundo, tá? Por isso que vocês verem aí nos filmes de ficção científica, né, Guerra nas Estrelas, né, um monte de planeta com um monte de espécies de vida diferente. É mais ou menos isso mesmo, certo? Só que a Bíblia não chama de planetas, tá? A Bíblia chama de céus, tá? Primeiro, segundo céu, terceiro céu, quarto céu. O terceiro céu tem um paraíso, né, que é um mundo muito lindo, né, muito maravilhoso, a qual o apóstolo Paulo foi em espírito ou em corpo. Ele disse que não sabe, né? Deus que sabia, mas ele viu o paraíso do terceiro céu, que era afável. Mas existem criaturas, né, que foram feitas pelo próprio Criador, que vivem em outros, vamos dizer assim, sistemas de vida, né? Vamos dizer que a Terra seja um sistema fechado de vida, onde existe uma raça chamada humana, tá? E também existem os animais, as criaturas que vivem por aqui. Mas existe também outros núcleos de vida, certo? Não é só a Terra, entendeu? Por isso que você vai ver nos filmes de ficção científica essa questão de várias raças diferentes, né? Você vai assistir lá um desenho, né? Um exemplo, né? Que faz muito sucesso aí, o tal do Dragon Ball. Você vai ver lá vários planetas com várias formas de vida. Isso tudo não é uma invenção da cabeça do homem, entendeu? Isso aí é porque realmente existe isso, certo? E essas criaturas, né, que vieram descer e viver com as mulheres, eles viviam em um outro plano, né? Por isso que a Bíblia fala, né, que eles eram do plano celestial. Porque tudo que é acima de nós, gente, a gente chama de plano celestial, que não está na esfera da Terra terrestre. Então tudo que é acima, né, ou até mesmo não está debaixo do domo, que não foi originado, nascido e gerado e projetado para viver debaixo do domo, né, a definição básica que a Bíblia dá é celestial, tá? Como se chamasse essas criaturas, né? Hoje alguns chamam de OVNIs, né? OVNIs, né? Mas a Bíblia dá um nome de espírito, certo? Espírito. O espírito é uma criatura que não é da Terra, certo? Não é uma criatura da Terra, né? Os espíritos celestes, né, não são da Terra. Existem espíritos terrestres, né? Nós somos espíritos de carne, certo? Tudo é espírito. Tudo é espírito. Nós somos espíritos de carne, tá? Mas existem espíritos de fogo, existe espírito de gelo, existe espírito de quartzo, existe espírito de tudo quanto é tipo de coisa, né? E esses espíritos vieram, né, para conviver com as mulheres, e então eles geraram uma prole de gigantes, tá? Então no livro de Enoque você vai ter ali Deus ali mandando Enoque dar ali a sentença para os anjos que pediram para Enoque fazer uma prece, né? Interceder para eles, né? Intercede entre Deus e nós, por favor. Pede desculpa. Eles queriam mais ou menos uma desculpa, né? Mas a resposta foi negativa, tá? Eles não tiveram sucesso. Aí o que Enoque falou lá? De agora em diante, nunca ascendereis aos céus. Quer dizer, então aquela turma de anjos que desceram para se relacionar com as mulheres ali, jamais poderia retornar aos céus, certo? Não poderia mais, não poderia. Isso significa que Satanás, ele não estava junto com essa galera, certo?
Porque lá no livro do próprio livro de Jó, a gente estuda lá, né, se a gente vê, que Satanás ele vai aos céus, né? Então, no capítulo 2 de Jó e no capítulo 1, quando os filhos de Deus estão reunidos com Deus, e são vários anjos que são vistos em outras visões, e não significa que esses anjos todos moram no mesmo plano de Deus, né? Embora pareça que sim, mas cada criatura dessa vive num mundo diferente, que eles têm essas eles vão, né, para os lugares que Deus está, né? Mas alguns outros vivem em outros lugares, né? Aí de tempo em tempo eles se reúnem perto da presença de Deus para ouvir, né, aprender, alguma coisa assim. E até Satanás ele chegou na presença de Deus ali. Quer dizer, então Satanás, se ele voltou aos céus, então significa que ele não estava neste empreendimento. E tanto é que o livro mesmo de Enoque não menciona Satanás, né? Estando presente. Fala todos os nomes ali, mas não coloca Satanás no mesmo pecado, né? Vamos dizer assim, que esses aí. Esses aí foram condenados a não voltar mais aos céus. Ele o disse que na terra ele vos amarrará, tá vendo? Então na terra, na onde da terra que eles seriam amarrados, né? Exatamente aonde? No terrom, no poço do terrom, tá vendo? Lançando-os no Tártaro, entregando-os a covas de profundeza e de escuridão, de profunda escuridão, certo? Entregando-os a covas de profunda escuridão, ok? Tanto tempo quanto o mundo existir. Quer dizer, enquanto esse sistema do mundo existisse, era o tempo que eles ficariam presos, tá? Mas aqui, olha, se a gente for analisar aqui, fala, reservando-os para o julgamento. E se você ir lá em Apocalipse 9, lá fala que na quinta trombeta, que as trombetas são o julgamento, a cova do abismo é aberta, então eles saem de lá. Então, é porque o julgamento de Deus eles ainda vão interferir no julgamento de Deus aqui na Terra, ok? Mais uma vez eles vão ser soltos, certo? Eles vão ser julgamentos para os humanos. De certa forma, a grande tribulação acontece por causa deles, certo? Eles são a causa da grande tribulação, ok? Satanás é o anjo que tem a chave, né? O anjo caído do céu que tem a chave do abismo, né? E a gente percebe isso quando você pega aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 9, e o quinto anjo tocou sua trombeta e eu vi uma estrela que caíra do céu. Essa estrela é Satanás, a terra. E foi-lhe dada a chave da cova do abismo. Então Satanás ele vai poder libertar esses anjos que estão presos no abismo, certo? Então, desde a época que Miguel, né, e os arcanjos prenderam esses anjos no abismo, e os filhos deles também, então eles estão presos lá, eles não saem, né? Aí Satanás ele vai receber a autoridade de abrir a cova do abismo, né? E a galera toda vai sair lá de dentro, ok? Agora quando você pega aqui no Apocalipse, no capítulo 12, no finalzinho, olha aqui. E o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com os remanescentes da sua semente. Quer dizer, o dragão ficou furioso com Israel, a mulher, e foi travar guerra com os remanescentes da sua semente, com os cristãos, tá? Aqui já é na época dos cristãos. Os remanescentes da semente é Jesus, né? E os que seguiram Jesus, que observam os mandamentos de Deus e tem a obra da testemunho de Jesus. Então, olha só, e ficou parado na areia do mar. Então, Satanás fica parado na areia do mar. É a hora que a quinta trombeta toca. Porque aqui ó, vai ser o toque da quinta trombeta e aqui ele está invocando uma criatura que vai ascender do mar. Por que essa criatura ascende do mar? Porque no fundo do mar tem exatamente o quê? O abismo. O abismo está no fundo do mar. E eu vi ascender do mar uma fera com 10 chifres e 7 cabeças. Essa fera aqui de 10 chifres e 7 cabeças, gente, é a representação de todas aquelas criaturas que estão presas lá, né? Enombora a maioria dos cristãos interprete isso como sendo potências mundiais, de acordo com a profecia de Daniel, mas se você fazer um estudo profundo de Enoque, do abismo, de todas essas coisas, esses eventos, você vai ver que essa fera que sai do mar, na verdade, ela não sai do mar, ela sai do abismo,
tá? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Apocalipse. Ó, tá vendo? Lá no capítulo 12, do capítulo 3 de Apocalipse, fala que a fera subiu do mar, né? Mas olha só da onde que a fera saiu. Ela sai do mar porque o mar encobre o abismo, olha. E quando tiverem terminado o seu testemunho, a fera que ascende do abismo lhe far-lhe-á guerra e vencerá e os matará. Entendeu? Aqui. A fera, ela sobe da onde? Do abismo. Por que ela saiu do mar? Porque debaixo do mar está o abismo. O poço do abismo. Satanás, ele recebe a chave para abrir e as criaturas presas que estão no abismo vão sair lá do abismo, do Terron, junto com o Abaddon, né, o Apolion, para fazer guerra com os santos. A grande tribulação e a perseguição dos santos se dará por essas criaturas que estão presas há muito tempo lá no abismo. Entendeu? Então o anticristo, a fera, o chifre pequeno, tudo isso aí vai ser obra, né, dessas criaturas aí que vão sair do fundo do abismo. Então agora, depois que você tem essas informações todas que eu passei aqui, você vai conseguir entender o livro de Jó, capítulo 26, verso 7, certo? Porque parece que está falando de uma coisa, mas está falando de tudo isso que eu estou te falando aí, entendeu? Ó, ele estende o norte sobre o vazio. Então, para você entender isso aqui, olha, né? Você tem que entender o que é o vazio, tá? O nada e o vazio aqui é a mesma coisa, ok? Só que o nada, a palavra nada aqui, é a única vez que ela aparece na Bíblia, é aqui, tá? Não aparece em lugar nenhum mais. Aqui, ó. Elimar, nada. Vamos ver aqui, ó. Se você clicar aqui, aqui aparece a lista de lugares que aparece essa palavra, certo? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, quer ver? Essa aqui talvez vai aí. O único lugar que aparece essa palavra na Bíblia, tá? Elimar, tá? Belimar, né? Tem um Velimar, né? O Belimar. É aqui, ó, em Jó capítulo 26, 7. Não tem mais lugar nenhum que tem essa palavra, certo? Então, por essa palavra, você não pode conjecturar. Só tem aqui. Mas pela outra palavra, que é, no caso aqui, sincronizar todos, tá? E aí eu vou tirar esse texto aqui. Eu vou colocar isso aqui. Ó. Então o vazio, aqui tá escrito vazio, né? Vazio. Aqui tá escrito vazio também, né? A palavra vazio, aí você tem que ir na palavra vazio. A palavra vazio é a palavra torru. Torru. Onde que aparece a palavra torru? Então, agora a gente vai ficar mais fácil pra gente, ó. Aqui, ó. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. Tá vendo? Essa que é a correlação que vocês precisam entender. Tá vendo? Abismo de novo. Essa sem forma, né? A palavra torru. Torru. Ó, trevas na face do abismo. Ok? Por que eu tô falando isso? Abismo tá correlacionado com torru. Certo? Vamos ver lá no hebraico como é que tá. Ó, a palavra torro também, ó. Ermo. Ermo, o deserto, solitário. Tá vendo? Vamos lá. Desolado, lugares desolados, torro. Desertos, lugares desertos, certo? Deserto. Ou que não tem muita coisa, entendeu?
Ó, a própria palavra aqui, né? Tá vendo? A referência é essa. Caótico. Olha que legal essa definição aqui, ó. Caótico. Demolida está a cidade caótica. Tá vendo? Caótico. Destruição, né? Ruína. Em ruína. Vácuo. Como um vácuo. Essa palavra aqui não ficou muito boa, né? Vácuo, né? Como um deserto, né? Ou como nada, né? Nada aqui, nada, deserto. Aqui a palavra aqui não é vácuo, tá? É torro, torro, ou seja, confusão, irrealidade, né? Não definido, algo não definido. Nulidade, nulo, algo nulo, entendeu? Nada, né? Caos, tá vendo? Caos. Não cria a terra, depois que a terra foi criada, estabeleceu e não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então, olha, presta bem atenção nessa estrutura. A palavra vazia aqui, ó, na tradução Novo Mundo, né, vazia, é a mesma palavra aqui, ó, para torro. Aqui, ó, vazio. É a mesma palavra. Então Deus estende a terra sobre o caos, sobre o deserto, ok? Por que tem essa definição? Para você entender isso, tu tem que pegar, sabe aonde? Tem que pegar aqui, ó, Provérbios, capítulo 8. Aqui Jesus Cristo falando, né? Jesus, Yeshua, né? Como a sabedoria de Deus, falando, né? Sobre antes de tudo existir, ó. Quando ele preparava os céus, eu estava aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, ou círculo, né? Você pega aqui, ó, a palavra é círculo. Rug, círculo. Certo? Círculo. Então, o que Deus fez? Deus pegou, né? Imagina que isso aqui tudo é o abismo. Essa região toda é o abismo. Vamos imaginar. O que Deus fez? Isso aqui é um lugar plano, tá? Imagina sua mesa aí, um plano. O que Deus fez? Deus fez com Jesus, né? A demarcação, o círculo de onde seria a terra. Ok? Podia ser até maior, né? Vou dar um exemplo aqui. E esse círculo aqui, olha, esse horizonte aqui, círculo, foi aonde? Na face do abismo. Então isso aqui tudo era nada antes. Certo? Nada. Então, o texto que você está vendo aqui de Jó, né, que ele estende o norte sobre o nada, o vazio, né? Na verdade, ele está querendo dizer aqui que Deus estendeu a terra sobre o terrom. O terrom não era nada, entendeu? Vamos ler aqui para você entender. Vamos tirar dessa versão. Não, deixa aí mesmo. Ó. Ainda ele não tinha feito a terra. Quando fala terra, ele está dizendo todo o conjunto do mundo que nós já vivemos, entendeu? Então, antes de ter feito a terra, nem as amplidões, né? Amplidões aqui, a palavra é limites, tá? Ruas, lado, fora, né? Amplidões. Nem tinha feito os limites da terra. Nem sequer o princípio do pó, certo? Da terra seca, da poeira, a cinza, né? Antes de Deus criar tudo isso, olha só, quando ele preparava os céus, certo? Então, quando ele preparava, como é que vai ser os céus, tá? Da terra, isso aqui é relacionado à terra. Aí estava eu. Quando traçava o horizonte, tá? A palavra que não é horizonte, tá? Ó, círculo. Traçava um círculo sobre a face do abismo.
ok? Traçava um círculo sobre a face do abismo, ok? Então, antes de tudo acontecer, gente, isso aqui basicamente era torro. Por isso que a Bíblia fala, né? Por isso que a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia, tá? No hebraico, se você pegar aqui o texto no hebraico, você vai ver o quê? Vamos ver como é que a Bíblia Sefer fala. A terra era sem forma e vazia, certo? Ó, havia escuridão sobre a face do abismo, tá vendo? De novo falando do abismo. Tem muita coisa relacionada. As pessoas não se ligam nessa ideia, né, do abismo, não se ligam nessas coisas, ok? Vê a Árides e a terra, Raietá tornou-se torro, sem forma, vavorro, vazio, tá? A terra um caos, né? Caos, sem forma, confusão, irrealidade, né? E vavorro, vazio, nulo, ermo, tá vendo? Então a terra, o terron, né? O terron, ó, verrocher, escuridão, pinei, terron. Olha porque a palavra terron aqui, né? Terron, certo? Ou seja, havia escuridão sobre a face do abismo. Verrua Elohim, Maraheft, Finei, Main, ou seja, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, né? Main, águas, então tinha águas ali já, certo? E em contrapartida, né? No Provérbios, se você pegar o texto do lado do Provérbios, capítulo 8, aqui Jesus está falando que ele já estava com o Pai antes mesmo de haver água, tá? Quando estabelecia o firmamento, né, o domo, em cima, quando se firmava as fontes do abismo, tá vendo? Fontes do abismo. Tá? Então, antes mesmo, até mesmo de ter as fontes, o abismo não tinha fontes antes, gente. Né? Teve um momento em que Cristo e Deus criou fontes lá no fundo do abismo. Eles demarcaram a região que ia ser o mundo e criaram, né, fontes no abismo, né? Quer dizer, não só dentro da demarcação, quanto fora, certo? E aí essas fontes começaram a jorrar água e inundou tudo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala desse período. Já estava inundado, já tinha água, né? Mas o abismo estava ali, né, inundado, em Gênesis capítulo 1. Aqui não, aqui ainda nem tinha água. Ele estava traçando aqui o círculo do abismo sobre a face do abismo, o círculo sobre a face do abismo, onde faria ali uma cúpula em cima. Então tem um abismo embaixo, ele fez uma demarcação, né, como se fosse a fundação de uma casa, fez ali, alagou tudo e depois fez ali a separação das águas, né, por meio do firmamento, né? Certo? Aí com o firmamento ele conseguiu separar a água, porque é como se fosse um ambiente fechado, né? Então tinha água em cima e água embaixo do firmamento. Ele só tirou a água, né? O firmamento estava todo dentro da água e ele simplesmente, por causa que ele tinha lá, né? É como se fosse ralos, né? Tanto é que existe ainda isso hoje. No fundo do mar existe algumas aberturas que pode encher de água ou pode puxar água, né? Tanto é que no dilúvio, quando as comportas dos céus abriu, né? Quer dizer, o domo abriu portas e a água que estava em cima do domo caiu na terra, encheu, começou a encher lá todo o recipiente, né? Imagina aqui, ó, essa garrafinha aqui, né? Então aqui, ó, tem uma porta aqui, ó. Eu posso pegar essa garrafinha e colocar ela dentro de um balde d'água, certo? Aqui vai ter um ambiente controlado. Aqui vai ter a água aqui dentro e vai ter uma cúpula, né? Aqui, e essa atmosfera aqui vai ficar toda presa nessa cúpula, certo? Então, e vai ter água por fora dessa cúpula. Então, se eu abrir isso aqui, ó, então pode entrar água aqui dentro, né? Foi o que aconteceu no dilúvio, né? Mas aí tinha que ter a Bíblia fala que saiu água de baixo também, né? Então Deus ele abriu as comportas de cima e de baixo no dilúvio. Então a terra começou a encher de água e o oxigênio foi para algum lugar que nós não sabemos, né? Ou ficou comprimido, né? Não sabemos. A água subiu. Depois, quando a água desce do dilúvio, né? E aí tem a terra seca de novo, né? Aí Deus ele controla a água exatamente onde ele quer ali,
né? Onde é que fala aqui, ó? Quando estabelecia o firmamento em cima, quando firmava as fontes do abismo, quando ele fixava o mar e seu termo, os seus limites, para que as águas não ultrapassem o seu mundo, quando traçava os fundamentos da terra, tá vendo? A terra tem fundamento, gente. Então aqui, ó, ele limita exatamente a altura que a água vai ficar, para ele não ultrapassar, porque se subir muito, a água, né, é nível isso é coisa de básica de pedreiro. A água vai invadir o mundo, entendeu? O lugar que nós estamos aqui vivendo, a gente fala os países, né, os continentes, se a água começar a subir de novo, né, isso aqui pode ser inundado, gente, entendeu? Esse mundo aqui pode ser inundado, se Deus quiser ele inunda de novo. Vem água de cima e água de baixo, entendeu? Então é isso. Então este aqui que é o contexto bíblico todo para você entender esse texto. Aqui não está falando que a Terra é uma bola que está girando sobre o vácuo. Aqui está falando que a Terra ela foi construída em cima do nada, do abismo, do terron, entendeu? Se você continuar lendo, você vai até ver isso. Ó. E a Terra paira e fez pairar a Terra sobre o nada, entendeu? A Terra fica sobre o abismo, né? O nada aqui, no caso, é o abismo. O abismo é imenso, gente. É imenso. E ele não é só... O abismo não está só aqui na Terra. A Terra, vocês têm que entender, ó. Imagina que isso aqui seja... esse meu tablet aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Imagine aí que vocês estão vendo aqui, né, meu tablet. Imagine que essa superfície aqui seja o abismo, tá? Imagina isso. Aí eu demarco nessa superfície um círculo, tá vendo? Isso aqui é a demarcação da Terra, tá vendo? Isso aí é a demarcação da Terra. Só que vou fazer até maior aqui. Vou demarcar a Terra aqui, ó. Esse plano todo é o abismo, um exemplo, tá? Esse aqui é a demarcação da Terra. Mas o abismo não é só a Terra. Você pode ter outras demarcações de outros lugares. Ok? Cada um desses é um sistema, é um outro mundo. Ok? Sendo que esse vermelhinho aqui, que é a demarcação da Terra. Somente esse aqui que está vermelho. Ok? Demarcação da Terra. Mas o abismo ainda está aqui, ó. Tudo isso aqui é abismo. Tudo isso aqui é abismo. Tudo para cá tem abismo. Certo? A Terra foi feita numa parte do abismo, né? É igual um lote da sua casa. Você comprou o lote. Você vai construir a casa num pedaço do lote. Mas você vai ter o terreno, vai ter tudo, entendeu? Então, do mesmo jeito, o abismo ele é muito grande. Certo? Ele está tanto na Terra quanto em outros lugares, certo? Esse plano aqui embaixo. E este abismo, esse plano, né? Vamos tirar toda essa demarcação aqui. Não quero colocar título agora. Tudo isso é chamado de abismo, que não era nada, certo? Talvez tá invertido aí, né? Mas é isso, entendeu? Vocês entenderam aí, né? O abismo, né, é o nada. E Deus cria a terra sobre esse nada, entendeu? Sobre esse abismo. No contexto bíblico, o nada é o abismo, não é o vácuo, tá? Entendeu? Não é o vácuo que foi proposto na ciência. Que depois que você sai da Terra, você vai estar num vácuo, no espaço sideral. Não é isso, né? Pode até ter um espaço sideral acima de nós, mas embaixo tem um abismo. Na verdade, o abismo, né? A gente fala abismo, a gente pensa, né, como um buraco, mas não é isso que a Bíblia está falando. O termo para abismo em hebraico é um lugar que não é a Terra, entendeu? Que não é assim, basicamente é a base da Terra, entendeu? É a base da Terra.
E nele antes não tinha nada, ele era deserto e vazio, entendeu? E a terra está sobre ele, entendeu? A terra está sobre esse nada, está sobre em cima do abismo. Foi fundada em cima do abismo, certo? Então é isso, este é o estudo. Se você pegar todo o contexto bíblico, você vai ver isso, né? A terra tem fundamentos, certo? Fundamentos. Se ela fosse uma bola, ela não tem como ter fundamentos, tá, gente? Não tem. Alguns partes da Bíblia falam que ela tem até colunas. Colunas a terra. Tá? Você vai ver isso na Bíblia. Então, na Bíblia, a descrição da Bíblia ela não condiz com a descrição da ciência, tá? Então, não tem como a gente falar que a Bíblia e a ciência elas conversam quando elas falam da cosmologia da Terra. Não conversam, tá? Não conversa. A Bíblia conta uma coisa e a ciência diz outra, totalmente diferente, tá? Aí cabe a cada um aí decidir se vai acreditar ou se não vai, se vai literalizar ou se não vai, se vai... Mas é o que a Bíblia fala, tá? Não tem como a gente negar isso. O que a Bíblia está falando é que a Terra ela é criada em cima de uma superfície, tá? Que ela tem fundamentos, ela tem bases, tem pilares, que ela é imóvel e que quando a gente vê tudo girando em cima da gente, quem está girando é os astros, tá? Não é a Terra está parada, ok? A superfície das águas são planas, tá? Você não tem curvatura no mar, não existe curvatura no mar, certo? No mar não. Então a superfície das águas são planas. Por quê? Porque se você pega aqui, ó, essa garrafinha de água lá, você não vai ver curvatura, é plano, tá vendo? Você pode olhar aqui, vai ver plano. Porque é como que a matéria se comporta. A água não vai fazer curva, né? A superfície é plana. É igualzinho um mar, uma lagoa. Pode chegar na lagoa, você vai ver ali que é planinho, né? A impressão que some, né, atrás do horizonte é uma impressão visual, né? Não é o que de fato está acontecendo. Porque depois que você pegar ali um binóculo, né? Você vai conseguir ver de novo, né? Se realmente tivesse ido para trás, né? Da curvatura, se você pegasse ali uma câmera de celular bom, uma gravadora boa, você já não conseguiria ver. Por mais, entendeu? Mas isso já acontece, né? Você faz esses experimentos aí, né? Às vezes o barco já sumiu na linha do horizonte ali, você acha que ele sumiu, ele desceu a curvatura, né? Então teria que ter água na sua frente, da sua vista. Mas você pega uma câmera e você consegue ver de novo, né? A sua visão, a olho nu, você já não consegue ver mais. Parece que o barco ele caiu, né? Na curvatura. Mas você vai pegar uma câmera lá e você vê o barco de novo, novamente. Significa o quê? Que a água ela não faz curva, né? A planitude das águas, né? Como ela se comporta em qualquer ambiente. Isso aqui é ciência, tá? Isso é ciência. Isso aqui dá para você comprovar. Você observa isso. A água não faz curva. Ele está dentro de uma superfície e é plano lá. Tá plano, né? No mar também é a mesma coisa, né? Tanto é que fala acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, né? se fosse curva, né? Ia ser estranho isso aí. Abaixo e acima do nível do mar. Mas é isso, gente. A Bíblia fala isso, tá? O contexto todinho desse texto refere-se a isso. Para um desavisado, né, que não estudou, não aprofundou no que a Bíblia está falando, ele pode usar esse texto aqui para falar que a Terra, a Bíblia apoia a Terra bola, né? Que está pairando sobre o nada, né? Que no caso é o vácuo. Mas não é o contexto que a Bíblia está trazendo, tá bom? Espero que esse estudo tenha te ajudado. E nós estamos aí no canal para sempre estar ajudando vocês a entender essas coisas, tá bom? Graça e paz do nosso Senhor Jesus, né? E também do nosso Deus Yod-He Vav-He.